Fala galera, beleza? Eu sou o professor Luiz Matemático e quero te dar as boas-vindas ao nosso curso, né? Totalmente voltado para o Enem, os principais assuntos do Enem, tá aqui. E garanto que você concluindo esse curso, você vai tirar uma excelente nota, você já está garantindo uma boa porcentagem de questões certas na sua prova do Enem. Então, a sua aprovação vai começar aqui, beleza? Então, agora que você chegou, né, que você já se organizou, vamos falar sobre o nosso primeiro assunto. Vamos falar sobre as capitanias hereditárias. Você pode ver aqui ao lado. Capitanias hereditárias? Aí você para e se pergunta, como assim? Será que eu comprei o curso certo? Eu entrei na página de Luiz Matemático, comprei um curso de matemática, e o cara começa a aula falando sobre capitanias hereditárias. É isso mesmo, você está no lugar certo. O Enem, pessoal, aproveitar e dar uma palavrinha com vocês, o Enem é uma das provas mais contextualizadas do país. Então, nós, da área de matemática, temos a obrigação de contextualizar ao máximo nosso assunto, porque vira e mexe essas questões, né? Corriqueiramente, na verdade, essas questões vão aparecendo para vocês de uma forma contextualizada. Então, à medida que a gente contextualiza mais esses assuntos, possa ser que quando você chega lá na frente, você se bata com a contextualização dessa. Então vamos lá, vamos continuar falando sobre as capitanias hereditárias. Como você pode ver aqui, o mapa das capitanias. Foram 15 capitanias, né, hereditárias. Mas o que é capitania hereditária, Luiz? O que é que você vai falar sobre isso? Capitania hereditária foi um sistema administrativo que o governo português, né, o rei português de Portugal, Dom João III, implantou, né, não só aqui no Brasil, mas em outras regiões também, como a Ilha da Madeira, por exemplo, para administrar a colônia. Então, o que acontecia? Ele pegou a região, no nosso caso aqui no Brasil, dividiu essa região em 15 capitanias e foi deu essas 15 capitanias a 12 capitães donatários. Isso mesmo, que tinham capitães donatários que tinham mais de uma capitania. E qual era o dever que esses caras tinham com essa capitania? Ele tinha o dever de povoar, proteger e dar lucro. Mas, infelizmente, isso não foi possível graças a alguns dos fatores, como, por exemplo, o pouco investimento, as grandes distâncias entre uma e outra, e também Portugal, isso dificultava a tomada de decisão. Imagine você que hoje você pega aqui um iPad e você manda aqui um zap, e se eu estiver aqui onde você está, você recebe praticamente em tempo real. E responde também. Antigamente não era assim que acontecia. Mandava-se uma carta, essa carta ia para Portugal de caravela. E voltava. Esse trâmite demorava mais ou menos uns 6 meses para acontecer. Aí imagine você precisava de uma decisão que era para ontem, e essa decisão só chegava em 6 meses. Então, mais ou menos 6 meses. Então, esse é um dos grandes motivos que fracassaram o modelo de capitanias hereditárias. Mas o que isso tem a ver com matemática, Luiz? Bom, então, dessas 15 capitanias, como eu falei para vocês, 2 apenas foram as que deram certo. Vocês sabem, né? São Vicente e Pernambuco. E aí eu posso fazer uma comparação entre o número de capitanias que deram certo e o total. E isso se chama razão. De fato, a definição matemática de razão é o seguinte: é uma comparação entre 2 números que podem ser escritos nessa forma: A sobre B, com o B, que é o denominador, diferente de zero. Vocês já conhecem isso como fração. Então, a razão nada mais é do que uma escrita de fração, só que a gente vai olhar ela com outro objetivo, como, por exemplo, comparar o número de donos de capitães donatários com o total, né, que a gente sabe que é 12 sobre 15. A gente pode comparar o número de capitanias que não deram certo com as que deram certo, que seria 13 sobre 15. E a gente também pode comparar os números de capitanias que deram certo, 2 sobre 15, com as que não deram certo. Essas razões a gente pode usar em vários outros campos. Existem as razões que são com grandezas iguais, né? Que são, por exemplo, você pode fazer uma comparação entre 2 áreas. A gente usa muito isso quando trabalhamos com escala. A gente pode fazer também uma comparação
com grandezas de espécies diferentes, como por exemplo velocidade média, produto interno bruto, IMC. Tudo isso a gente vai ver aqui no nosso curso, nas nossas próximas aulas. Mas antes de acabar essa aula, eu queria mostrar para vocês uma curiosidade. Já que o nosso objetivo é contextualizar o nosso curso, vocês já devem ter estudado o Renascimento, né? Mas já devem também ter escutado falar sobre alguns pintores renascentistas. Vou dar exemplo de um que com certeza você conhece. Leonardo da Vinci. Conhece Leonardo da Vinci? Um grande pintor renascentista que teve vários quadros. Mas o que isso tem a ver com matemática? Tem a ver, galera. Nesse período, o período renascentista, os pintores, né, os artistas, eles buscavam mostrar na arte uma proporção, que a proporção é essa matemática, né? Uma proporção áurea, para dar uma beleza e organização às suas obras. Então, vou dar um exemplo para você que com certeza você já deve ter escutado falar desse quadro aqui, ó, O Homem Vitruviano. Vocês já ouviram falar nesse quadro? Se você observar ou se você pesquisar um pouco sobre ele, vou botar um link aqui embaixo para que você possa saber mais sobre ele. Esse homem vitruviano, ele é feito na proporção áurea, que a proporção áurea é do número de ouro, que é aproximadamente 1,618. Tudo e qualquer coisa que utilize essa proporção áurea, ela é belo aos nossos olhos. A gente pode ter exemplos de marcas, né? Layout de páginas como Facebook, Instagram, Twitter, a própria tela dos nossos aparelhos são formadas nessa mais ou menos nessa proporção áurea, que é a proporção que deixa as coisas mais belas ao nosso olhar. E tudo isso, meu amigo, é matemática. Então, só para a gente recapitular e finalizar essa aula, vamos dar a definição matemática de razão. Razão é a comparação entre dois números que podem ser indicados na forma A sobre B. Espero que você tenha gostado, tenha chegado até aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre os tipos de razão. Então, aguardo você na próxima aula. Um abraço.